Você já foi em alguma cerimônia de casamento? Pois bem, hoje, em mais um estudo sobre a família, projeto de Deus, nós vamos voltar ao passado e nós vamos estudar sobre a primeira cerimônia de casamento realizada ali no Jardim do Éden pelo próprio Deus. E assim como em uma cerimônia de casamento, que você já deve ter ido, você vai encontrar aqui nesse texto de Gênesis, no capítulo 2, alguns pontos em comum que você encontra hoje quando você vai assistir o casamento. Você tem a entrada da noiva, em todo casamento há os votos de casamento e também há a declaração de casamento, a declaração do oficiante, do pastor, que está lá declarando agora marido e mulher. E é exatamente essa estrutura que nós vemos aqui no texto de Gênesis, no capítulo 2, no primeiro casamento, que não é só um estudo interessante sobre a cerimônia de casamento, esse não é o objetivo, mas onde nós encontramos a base que serve para o nosso casamento hoje em dia também. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 2, nós encontramos ali o relato da criação do homem e como Deus havia colocado o homem ali no Jardim do Éden e havia dado para ele algumas ordens, como por exemplo, não comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem também ali foi dada a responsabilidade de poder dar os nomes a todos os animais que Deus havia criado. Porém, quando o homem está realizando essa função ali, dando nome aos animais, ele não encontra ninguém que lhe correspondesse. Então, Deus ele faz a seguinte declaração: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus ali faz o homem cair num pesado sono profundo, tira uma de suas costelas e faz ali para Adão uma bela mulher. Enquanto Adão praticamente acorda ali do seu sono, você encontra ali praticamente a entrada da noiva, que é o nosso primeiro ponto aqui. Em Gênesis 2, versículo 21 e o 22, diz assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma de suas costelas, fechando o lugar com carne. E com uma costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e levou até ele. Assim como um pai que conduz a sua filha até o altar no casamento, entregando então ao seu futuro marido, Deus ele faz a mulher da costela de Adão e leva a mulher até Adão. A mulher foi formada da costela de Adão. Ele não foi tirada da cabeça de Adão para reinar sobre ele, nem dos pés para que fosse pisada por Adão, mas foi do lado, para ser igual a ele. Bem debaixo do braço para ser protegida por ele, perto do coração para ser amada. Logo em seguida, então, quando Adão vê a sua digníssima chegando, ele faz a sua declaração, que a gente pode comparar aqui com os votos do casamento. No versículo 23 diz assim: então disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. É interessante que anteriormente não havia sido encontrado alguém que correspondesse ao homem. Mas agora o homem, quando vê a mulher chegando, ele declara: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa declaração é muito mais do que um simples elogio ou uma declaração de amor. Esta é uma declaração de identidade, de compromisso e, acima de tudo, de uma aliança. Essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Ou seja, nós somos um. Eu sou comprometido com ela e ela está comprometida comigo. Deus nos juntou e nós estamos unidos agora de forma inseparável. E assim como numa cerimônia após os votos, o declarante, o oficiante ali da cerimônia, geralmente o pastor, ele vai então declarar e dar a sua bênção. Ele declara o marido e mulher e vai dar a sua bênção ao novo casal. Nós temos semelhantemente isso lá em Gênesis 2:24. Quando então há a declaração: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e eles se tornarão uma só carne. Nós vemos nesse simples verso, do verso 24, nessa declaração de casamento, nós vemos 3 fundamentos que servem de base, que serviu de base para o casamento ali do primeiro casamento, mas serve de base também para nós espelharmos e o nosso casamento hoje em dia no tempo atual. Nós encontramos aqui 3 bases, 3 fundamentos, né, de exclusividade, de fidelidade e de intimidade. Em primeiro lugar, exclusividade. Quando é declarado, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. O casamento bíblico, ele envolve uma reorganização de todos os outros relacionamentos. Ou seja, o seu casamento ele deve ser mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. Nenhum ser humano e nenhuma outra coisa deve receber mais do seu amor, mais da sua energia, mais do seu esforço, mais do seu próprio compromisso do que o seu cônjuge. Ou seja, tudo o que ameaça a exclusividade do casal deve ser rejeitada, deve ser descartada. Há uma famosa frase que você encontra na linguagem popular por aí, dizendo que mulher não é família, mulher é parente. Essa afirmação não está correta biblicamente. A partir do momento que homem e mulher se unem pelos laços do relacionamento, eles se tornam uma só carne, exclusivos. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Na verdade, agora sua esposa ou seu esposo é parte da sua família. E sua mãe, seu sogro, seus tios, seus irmãos, agora eles sim são seus parentes. Em segundo lugar, a segunda base que nós vemos aqui dessa declaração é a fidelidade. Diz assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe, exclusividade, e agora se unirá à sua mulher. Isso aqui diz respeito à fidelidade. Essa palavra se unir é literalmente grudar um ao outro, é fazer uma aliança, um trato, um contrato que é irrevogável. Essa declaração de fidelidade expressa dedicação e compromisso, ou seja, eu sou fiel ao meu cônjuge, física, mental e emocionalmente. Você ser fiel a ele, exclusivo ao seu cônjuge, não só fisicamente, mas emocionalmente também, e não me entrego a prazeres a nenhuma outra pessoa. Então, exclusividade, fidelidade, são os 2 primeiros pontos ali que servem de base para o casamento, mas há um último ponto também, que é a intimidade. O texto diz novamente, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Essa expressão, eles se tornarão uma só carne, envolve toda a vida íntima do casal casado. Não apenas no que se envolve ao relacionamento, ao ato sexual em si, mas inclusive ele também, mas toda a vida íntima do casal está embutida aqui. E eles se tornarão uma só carne. E falando especificamente sobre o ato sexual aqui, a intimidade do casal casado ali agora é o ato culminante, né, de intimidade, é o ato culminante de deixar e unir e não o contrário. Como diz um autor famoso chamado Timothy Keller, ele diz o seguinte: nós não devemos procurar intimidade se ao mesmo tempo retivermos o restante da nossa vida. Ou seja, se nos entregamos sexualmente ao nosso cônjuge ou a outra pessoa, também temos de nos dar jurídica, social e pessoalmente. Ou seja, o sexo ele só deve ser compartilhado no relacionamento do casamento, totalmente comprometido e permanente. Por isso que nós não cremos que o sexo, nós cremos que o sexo antes do casamento é pecaminoso, é pecado, é fornicação, né? Então, exclusividade, fidelidade e intimidade são as bases que constituem o casamento bíblico e verdadeiro. Nós podemos dizer, como diz o querido professor e pastor Davi Murk, que o casamento bíblico se constitui pelo ato definitivo
de deixar a sua família de origem, estabelecer uma aliança com seu cônjuge diante de Deus, culminando em si na consumação física dessa união. Esse foi o primeiro casamento. E esse primeiro casamento serve de base para todos os demais casamentos. O que foi realizado ali no ato do Jardim do Éden é a plena vontade de Deus, aquilo que Ele espera que aconteça com todos os relacionamentos conjugais a partir de então. Seria muito bom se a história continuasse com esse final lindo e maravilhoso, mas não é bem assim que a história continua de Adão e Eva, porque logo em seguida vem o relato da queda, onde tudo começa a mudar e piorar nesse relacionamento. Quando o pecado entra, conflitos conjugais, conflitos familiares também entram juntos para piorar essa situação também. Mas isso é um tema para o próximo estudo. Então, o que nós vimos aqui agora, casamento cristão, exclusividade, fidelidade e intimidade. Essas três são as três bases fundamentais para todo casamento verdadeiramente cristão, comprometido com Deus. Fiquem todos com Deus.